Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez com o programa EBD Online, cooperando com esta maravilhosa lição que traz para nós um assunto que denota um pouco de esforço e dedicação por se tratar de uma das doutrinas teológicas mais difíceis de se compreender. Ela requer de nós uma aplicação, uma compreensão e um estudo mais apurado das Escrituras. Então, a lição de número 9 tem como título aqui Quem é o Espírito Santo, né? Onde o textuário mostra para a gente aqui uma expressão bem forte, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, na Nova Almeida atualizada, que diz: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A verdade prática mostra para a gente aqui que é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Então, como a gente falou aqui, é uma doutrina, uma das doutrinas mais difíceis de se compreender e que traz para a gente várias peculiaridades da pessoa do Espírito Santo, como, por exemplo, a sua personalidade, a sua divindade e outras áreas que traz para a gente a compreensão do Espírito Santo. Na personalidade do Espírito Santo, a gente vai ver aqui que ela é provada por suas características, por suas obras, é provada pelo que lhe é atribuído, né? E isso, para a gente, fortalece cada vez mais as verdades e o conhecimento acerca da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, nessa lição, estudaremos uma das pessoas da Santíssima Trindade e o Espírito Santo, aonde veremos que o Espírito Santo, a gente precisa conhecer cada vez mais as suas áreas. Quando a gente fala aqui das características dele, que prova a sua personalidade, a gente vê a inteligência, a gente vê as emoções, a gente vê que ele tem vontade. Quando falamos das suas obras, que são provas de sua personalidade, a gente vê que ele ensina, que ele guia, que ele comissiona, né? Que ele dá ordens a homens, que ele age no homem, que ele intercede e que ele fala. E para comprovar sua personalidade ainda, a gente vê aqui que algumas coisas são atribuídas a ele, como por exemplo, ele pode ser obedecido, pode-se mentir a ele pode ser resistido, ele pode ser reverenciado, pode-se blasfemar contra o Espírito Santo e ele pode ser entristecido, como também pode ser ultrajado. Então, a personalidade do Espírito Santo faz parte do estudo da pneumatologia, não é, da doutrina do Espírito Santo, e a gente precisa estar alinhado com essas verdades, como também a divindade do Espírito, que é provada pelos seus nomes, que é provada por suas características e que é provada por suas obras, como também é provada por sua associação em pé de igualdade com as demais pessoas da Trindade. Quando ela é provada pelos seus nomes, a gente observa que os nomes que relacionam o Espírito em pé de igualdade às demais pessoas
da Trindade mostram para a gente, não é, provas de sua divindade. Os nomes que o apresentam realizando obras que somente Deus pode realizar, também traz provas da sua divindade. E também a sua divindade, ela é provada por suas características, porque o Espírito, ele possui atributos divinos, como onisciência, onipresença, onipotência, verdade, santidade, vida e sabedoria, né? Então, todos esses atributos, eles formam características e provam a divindade do Espírito Santo. Como também a sua divindade é provada por suas obras, porque ao Espírito são atribuídas obras que somente Deus pode realizar, como criação, inspiração, gerar Cristo em sua encarnação, convencer o homem, regenerar o homem, consolar, interceder e santificar. Então, são atributos que provam a sua divindade. Então, em nossa lição, o comentarista começa aqui falando, no primeiro ponto, sobre a palavra consolador, né? Que está aqui entre as mais clássicas, né, e expressivas que Jesus usou para mostrar o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. E a palavra, o texto usado aqui é João 14:16, que está aqui na leitura bíblica em classe: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, esse outro Consolador, Jesus estava falando que era ele próprio que estaria junto à igreja, aos seus discípulos, né, aos seus seguidores, para que assim o consolassem, os guiassem e os trouxessem para o centro da vontade daquilo que o Senhor queria. A gente observa dentro da teologia bíblica e da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, que existe também a processão do Espírito. O que é isso, pastor? A processão é uma palavra que tenta descrever o eterno relacionamento entre o Espírito e as outras duas pessoas da Trindade. Ele procedeu eternamente do Pai e do Filho, sem que isso dividisse ou alterasse de algum modo a natureza de Deus. A história mostra que esse conceito ele foi formulado no Credo de Constantinopla em 381 e em 589 o Sínodo de Toledo ele acrescenta a famosa cláusula latina filioque, que afirmava que o Espírito procedia do Pai e do Filho. As Escrituras mostram em João 15:26 e afirma expressamente que o Espírito procede do Pai, ao passo que a ideia de sua processão do Filho vem de versículos como Gálatas capítulo 4, verso 6 e Romanos capítulo 8, versículo 9. E também João capítulo 16 e versículo 7. A gente vê também dentro da
teologia bíblica, né, dessa doutrina do Espírito Santo, alguns tipos de ilustrações do Espírito, como as vestimentas, né, Lucas 24, 49, a pomba, o penhor, o fogo, o óleo, o selo, o servo, a água, o vento, são tipos ilustrativos do Espírito Santo. Mas, partindo também para a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente vê que na criação, o Espírito, ele deu à criação vida, ordem, beleza e preservação. Ou seja, na criação, a gente observa a atuação do Espírito aqui no Antigo Testamento. No homem, a gente vê que ele habilita de maneira seletiva. O Espírito Santo, ele estava em certas pessoas na época do Antigo Testamento. O Espírito vinha sobre várias pessoas. O Espírito vinha sobre algumas pessoas. Então, assim, a gente entende que o seu relacionamento pessoal com os homens no Antigo Testamento era um relacionamento limitado, pois nem todos experimentavam sua ação e esta não era necessariamente, permanentemente, em todos os casos. Então, meus irmãos, a gente subentende, segundo essas informações que estão aqui contidas na lição, que os seus atributos, sua deidade, são claras e diretas para a nossa compreensão. Eu poderia aqui trazer mais informações sobre essa doutrina que se divide em várias áreas, como a obra do Espírito na revelação e inspiração, né? A gente vê também a obra do Espírito na salvação, os dons do Espírito, né? A plenitude do Espírito, outros ministérios do Espírito e a atuação do Espírito no futuro. Pois bem, meu irmão, concluindo nosso diálogo na EBD Online aqui da nossa igreja, a gente finaliza esse último ponto tendo um cuidado para conhecermos de maneira mais aprofundada a doutrina do Espírito Santo, para que a gente possa se defender das heresias. Aqui é citada algumas heresias e linhas de distorções doutrinárias, como os arianistas, os tropicianos, né? Os pneumatomacianos, que são citados aqui pelo comentarista, mostrando que desde a antiguidade já haviam alguns conceitos que tentavam mostrar a pessoa do Espírito Santo como algo inferior, como um anjo, como uma força ativa, como vocês já sabem. A lição também fala para a gente aqui que o grupo religioso das Testemunhas de Jeová, que é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas, né, na sua tradução do Novo Mundo, substituiu o Espírito de Deus por força ativa de Deus, né? A gente conhece, então precisamos ter cuidado para que a gente não seja engoldado, nem deixe, né, alguém engoldar as pessoas que estão dentro dessa perspectiva cristã, né, e estão alinhados com o nosso credo de doutrina. O Divino Consolador, ele tem pleno poder sobre todas as coisas, né? Ele tem poder próprio e é dele que flui a vida
em suas dimensões e sentidos, bem como o poder de Deus. Então, que possamos, nessa lição de hoje, entendermos a pessoa do Espírito Santo, que é de fato aquele Consolador que Jesus falou que estaria enviando para estar conosco e está até o dia de hoje, nos guiando, nos consolando, nos preservando, nos protegendo. Nós que somos igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Deus abençoe e que o Senhor conceda a você uma boa aula no nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.